Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouco sobre algumas bactérias que possuem uma parede celular irregular em comum. Na verdade, o vídeo não é sobre essas bactérias, e sim sobre uma técnica que é a coloração de Ziehl-Neelsen, que é utilizada para a identificação dessas bactérias. Isso porque essas bactérias elas não são coradas, a gente não consegue identificar pelas colorações do Gram, por exemplo. Aliás, pessoal, é muito importante que você veja o nosso vídeo sobre Gram, porque a gente vai utilizar alguns termos, algumas informações que são importantes. E é claro, a gente vai estar mais familiarizado com a estrutura da bactéria, a estrutura lá da parede celular, que a gente vai falar, claro, também nesse vídeo. Então volta lá e veja o vídeo de Gram, que é muito importante que a gente tenha entendimento de algumas informações, valeu? Então espero que você goste, veja o vídeo até o final. Então vamos ver como é que funciona esse procedimento, como é que é a estrutura aí da parede celular das bactérias. Aliás, informação importante, essas bactérias elas são enquadradas como alcoácido resistentes, ou BAR. Essa sigla aí, quando você vê ela, significa que a gente está falando dessas bactérias que têm paredes celulares incomuns. Então bora lá ver como é que funciona. Então galera, primeiro um pouco de história. A coloração de Ziehl-Neelsen teve a contribuição aí de dois grandes pesquisadores, que aliás o nome deles foi incluído na técnica, foi o nome de batismo dessa técnica. Inicialmente, essa técnica ela foi desenvolvida pelo Franz Ziehl e melhorada pelo Friedrich Nielsen. Aliás, como a gente falou, o sobrenome deles aí, se você perceber, é o que dá nome à técnica de Ziehl-Neelsen. E por que então que esses caras criaram essa técnica? Diante da necessidade, pessoal, como a gente falou anteriormente, na qual algumas bactérias elas não eram coradas pelas colorações tradicionais como o próprio Gram. Então a gente usa aqui como comparativo, porque o segredo ele está sempre na estrutura da parede celular dessa bactéria. Vamos comparar aqui, ó. A gente já viu essas duas aqui, que são as Gram positivas e Gram negativas. Vimos, aliás, mais uma vez aí, recomendar a você o nosso vídeo sobre coloração de Gram. Bem, na coloração de Gram, temos as Gram negativas, que se coram pelo vermelho, e as Gram positivas, que se coram aí de azul ou violeta. Nas Gram negativas, a gente viu que essas bactérias elas possuem uma bicamada lipídica dupla, e no meio delas a gente tem uma fina camada de peptidoglicana. Já nas Gram positivas, a gente tem uma bicamada lipídica e uma grossa camada aí de peptidoglicano. Então, qual é a diferença aqui das bactérias chamadas de alcoácido resistentes? Elas também têm uma bicamada lipídica, pessoal, também tem uma camada de peptidoglicana, mas o segredo está mais acima, que é essa estrutura aqui chamada de ácido micólico. É essa estrutura aqui que consegue deter a entrada dos corantes do Gram, por exemplo. E na técnica de Ziehl-Neelsen é que a gente vai ter um procedimento, a gente vai acompanhar aqui o procedimento, que vai fazer com que a coloração de Ziehl consiga corar essas bactérias. Não é o papel aqui do vídeo descrever todas as estruturas uma por uma. Então, mas basicamente falando, o que diferencia aqui, o que é de principal de diferença dessas bactérias, as Grams, positivas ou negativas, para as bactérias alcoácido resistentes, é a presença aqui do ácido micólico. Vamos nos lembrar disso então, pessoal. O fato das bactérias alcoácido resistentes possuírem na sua parede celular uma grande quantidade desse ácido micólico é o que faz com que elas não sejam coradas por
outras colorações, como exemplo aqui a do GRAM. Mas lembrando também o seguinte, existem outras colorações para as bactérias incomuns, com paredes celulares incomuns também. Acontece que a Diziel é a mais famosa e a mais utilizada, tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos ver aqui como é que acontece o processo da coloração de Ziel-Nielsen, ou simplesmente Ziel, ou ZN também pode ser conhecida. Aqui, como no nosso vídeo de GRAM, eu coloquei duas animações, uma que é da parede celular da própria bactéria, e aqui a imagem da lâmina, que é o que vai acontecer com cada uma conforme a gente vai prosseguindo no procedimento. Então, o primeiro passo importante, pessoal, muito importante, aliás, é a fixação da lâmina. Essa fixação aí pode ser feita de outras formas, se não essa aqui que a gente está usando uma chama. Essa chama aqui pode ser do bico de Bunsen ou de lamparina de laboratório, certo? Mas essa fixação aqui, ela também pode ser feita a temperatura ambiente, a lâmina, você deixar a lâmina secar sozinha, ou também com álcool metílico, certo? Então, a fixação ela é importante por quê? Porque, lógico, ela vai fixar o micro-organismo na própria lâmina. Além disso, ela pode matar esse micro-organismo, eu disse matar, não remover, isso vai dificultar o processo aí de contaminação, certo? Se houver esse risco, vai ser diminuído, além de também fazer com que esse micro-organismo ele não seja removido nos processos de lavagem, que a gente vai ver aqui que também vai acontecer. Dicas importantes se você for utilizar aqui a fixação no calor. A chama ela não pode entrar em contato com o material. Então, nosso material está aqui, a chama não pode chegar aqui. Você não pode virar a lâmina para aquecer onde estiver o material, certo? E tem que ser também passagens rápidas, para que não corra o risco desse material ser estragado, de estragar a lâmina e, consequentemente, a visualização. Bem, no segundo passo, pessoal, a gente vai utilizar o nosso primeiro corante, que é a fucsina finicada ou fucsina de Ziel também. Esse corante ele tem uma coloração avermelhada. Então a gente vai cobrir a lâmina totalmente com ele, certo? Então a lâmina vai ficar vermelha. Mas perceba da mesma forma aqui, como a gente estava falando antes, que o ácido micólico ele impede a penetração de alguns corantes, impedindo assim a sua coloração. Mas aí que está uma etapa que talvez seja uma das mais importantes, que é onde a gente vai submeter a nossa lâmina a um novo aquecimento. Isso mesmo, a gente vai utilizar de novo uma chama para fazer com que a gente tenha aí um novo aquecimento. Nessa etapa aqui é importante que a gente permita esse aquecimento até a emissão de vapores. Porque não pode ficar muito tempo, porque também pode estragar essa lâmina. A lâmina não pode secar ao calor, tudo bem, pessoal? E é nesse ponto aqui, pessoal, que a fucsina, claro, com a ajuda do calor, ela consegue passar pela parede celular, consegue vencer o ácido micólico e chegar ao citoplasma dessas bactérias. Então, as bactérias álcool-ácido resistentes, elas nesse momento aqui são coradas de vermelho. Mas aí você me pergunta, e se eu tiver nessa mesma lâmina aí uma bactéria que não é álcool-ácido resistente, chamada de não-bar, elas também são coradas de vermelho? Sim, mas no nosso próximo passo aqui, a gente vai ver como é que acontece essa diferenciação. Após o aquecimento, pessoal, a gente vai deixar a lâmina aí esfriando de 3 a 5 minutos para ajudar aí no processo de colorimento, certo? Depois disso é que a gente vai fazer uma lavagem com o álcool ácido, normalmente a 3%, certo? E é nesse ponto aqui que a gente vai ter a diferenciação. Se eu tiver outra bactéria que é uma não-bar, o que vai acontecer?
A gente vai ter a lavagem e as bactérias que são álcool-ácido resistentes, percebeu aí, ligado ao nome, por isso que são álcool-ácido resistentes, elas resistem à lavagem pelo álcool, não acontecendo nelas o descolorimento. O álcool não consegue retirar a fucsina aqui dessas bactérias, não consegue remover a coloração vermelha delas. Mas as outras bactérias que não possuem o ácido micólico, ou as não Ba, elas são descoloridas. O álcool consegue retirar a coloração vermelha dessas outras bactérias. Uma dica importante, sempre que a gente estiver lavando a lâmina, enquanto estiver saindo o corante, a gente coloca mais álcool. Enquanto for perceptível que está saindo o corante da lâmina, para que não haja um falso positivo, a gente coloca mais álcool, certo? Até que esse processo ele possa ser cessado para a gente partir para o próximo. Esse próximo passo é uma lavagem com água, certo? Para retirar exatamente esse excesso aí de álcool da lâmina. E em seguida, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai adicionar o nosso contracorante, que é um corante, como o próprio nome diz, que ele vai fazer com que tenhamos um contraste. A gente consiga perceber uma outra cor quando ele estiver presente, certo? Esse contracorante é o azul de metileno, que a gente vai adicionar, só que ele não vai conseguir corar as bactérias álcool-ácido resistentes, somente se tiver outras bactérias presentes, certo? Porque elas já estavam descoloridas. E é claro, temos a presença novamente aí do ácido micólico. O azul de metileno a gente deixa aí por cerca de 1 minuto. Depois a gente vai fazer uma nova lavagem com água para tirar o excesso desse contracorante. E aí é que a gente vai aguardar secar, certo? E vai fazer a leitura da lâmina. E a leitura da lâmina é feita aí na objetiva de 100, também conhecida como objetiva de imersão. Algumas espécies patogênicas, pessoal, inclui entre elas a do gênero Mycobacterium, que inclui o Mycobacterium tuberculosis, agente causador aí da tuberculose, e também Mycobacterium leprae, que é o agente causador da hanseníase, além também de algumas espécies patogênicas do gênero Nocardia, certo? Bem, as referências utilizadas foram aí do livro Tortora, da página 70 a 71 e página 87, além de alguns documentos também, que eu também vou deixar aí na descrição. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, se possível compartilha o vídeo também nas suas redes sociais. Se você tem uma ideia para um tema, deixa aí no comentário também que a gente vai ver. Se possível, ativa o sininho também para que você fique atento a todas as novidades, a todas as notificações, a todos os vídeos novos que a gente fizer, tudo bem? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.